Ministério da Cidadania antecipa calendário do Auxílio Brasil em agosto. PGR pede que STF arquive ações contra Bolsonaro e aliados em apuração da CPI da pandemia. E você vai ver também. Turismo aquecido. Brasileiros gastam mais de $1 bilhão no exterior em março. Explosão por vazamento de gás em loja deixa 4 pessoas feridas no Recife. Após ataque em Porto, Ucrânia diz que espera retomar exportação de grãos ainda esta semana. Segundo homem a pisar na Lua, vai leiloar jaqueta histórica por R$11 milhões. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje o arquivamento de 7 das 10 investigações contra o presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Nas manifestações encaminhadas ao Supremo, a PGR disse que não há elementos para sustentar a abertura de inquérito contra Bolsonaro. As apurações preliminares foram abertas com base na CPI da Covid no Senado. E olha só, o governo federal antecipou o pagamento de alguns dos auxílios da PEC social. Os caminhoneiros, por exemplo, vão receber as parcelas de julho e agosto no valor de R$2.000 já a partir do dia 9 de agosto. As famílias inscritas no Auxílio Brasil também tiveram as parcelas antecipadas. Hoje, a Secretaria do Tesouro informou que em 2023 o valor deve voltar a ser de R$400. O valor adicional definido na proposta vai ser pago até dezembro de 2022. O secretário do Tesouro do Ministério da Economia disse que é desafiador manter o valor do auxílio em R$600 em 2023, porque as despesas não obrigatórias com os benefícios sociais do Orçamento Geral da União estão em torno de 120 a 130 bilhões ao ano. Nesta segunda-feira, Esteves Colnago avaliou as receitas e despesas do terceiro bimestre, que definiu o bloqueio de mais de R$6 bilhões e 700 desses gastos nos Ministérios da Saúde e da Educação, devido a essas pastas terem maior orçamento. Este será o terceiro bloqueio no orçamento anunciado pelo governo neste ano. Em maio, o Ministério da Economia já havia informado a necessidade de cortar quase 10 bilhões do orçamento. No entanto, desse total, apenas 6 bilhões permaneceram efetivamente bloqueados. O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza que têm renda familiar mensal per capita de até R$105. As famílias com renda de R$105 a R$210 também podem receber desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. O INSS começou a pagar hoje a aposentadoria ou pensão relativa ao mês de julho para os beneficiários que recebem o correspondente a um salário mínimo com o número do cartão de beneficiário com final 1. Os benefícios de um salário mínimo serão pagos nas próximas 2 semanas até 5 de agosto, conforme o número do cartão do beneficiário. Já os benefícios de quem recebe acima do piso nacional serão liberados entre os dias 1º e 5 de agosto. Mais de 36 milhões e 400 mil assegurados têm direito a algum benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Além das aposentadorias e pensões, também os valores pagos a títulos de auxílio-doença ou auxílio-reclusão não podem ser inferiores ao do salário mínimo. Desse montante de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país, mais de 60% recebem um salário mínimo. Para saber o dia correto do pagamento consultando a tabela do Instituto, o segurado precisa verificar o número do seu benefício, composto por um conjunto de 10 dígitos. O seu número é o penúltimo. Com essa informação em mãos, é preciso consultar a tabela, observando se o valor do benefício é de um salário mínimo ou superior. E o gasto de brasileiros com viagens internacionais somou mais de $1 bilhão só em março deste ano. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações.
Esse resultado de março da nota de setor externo só foi divulgado agora pelo Banco Central, porque até então os trabalhos estavam paralisados devido à recente greve dos servidores da instituição, que chegou ao fim. A última divulgação havia sido feita no dia 29 de abril e estava relacionada aos dados de fevereiro. Agora, com relação ao número de março, ele já é mais do que o triplo que os 312 milhões de dólares gastos por brasileiros no exterior no mesmo mês do ano passado. E recupera o patamar de mais de $1 bilhão gastos em março de 2019, antes da pandemia. A gente lembra aqui que desde o começo de 2020, o turismo mundial foi impactado com o fechamento de fronteiras. Mas com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o setor vem se recuperando e agora sim volta aos níveis de 2019 quanto aos gastos dos brasileiros no exterior. Agora, sobre os gastos dos turistas estrangeiros aqui no Brasil. Bem, em março foram 452 milhões de dólares gastos por aqui, o que também é um bom resultado, já que representa alta de 112% com relação ao mesmo mês do ano passado. E olha só, em Recife, 4 homens ficaram feridos após uma explosão causada por um vazamento de botijão de gás. Eles tiveram queimaduras em cerca de 80% do corpo. O acidente aconteceu no domingo. Havia 4 botijões de gás num pequeno comércio. Um dos recipientes vazou e pegou fogo. Os homens atingidos estavam tirando os reservatórios do local quando ocorreu a explosão. Os envolvidos na explosão passaram por procedimento cirúrgico nesta manhã. E recentemente um vídeo viralizou na internet com um acidente de trânsito entre um ônibus e um motociclista. O jovem sobreviveu e muita gente acredita que foi um milagre. Mas o que fez a diferença foi o uso do capacete. É isso mesmo, Juliana. Esse acidente trouxe um alerta. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o uso do capacete pode reduzir o número de mortes em até 40%. As imagens são impressionantes. O motociclista está prestes a fazer uma curva quando um ônibus aparece e não consegue frear a tempo. Ele tenta desviar, mas cai e vai parar embaixo do ônibus, com a cabeça bem na direção da roda do veículo. Por pouco, algo pior não acontece. O jovem, de 19 anos, sobreviveu graças ao uso do capacete. E, além dele, outros já foram salvos pelo item. Nunca caí de moto, mas eu acredito que o capacete sim, salva vidas. Graças a Deus nunca precisou salvar, mas o capacete é um uso essencial e salva a vida sim. Graças a Deus não, mas é muito importante. Sim, já salvou já algumas vezes. Segundo a lei de trânsito brasileira, conduzir uma moto ou um passageiro sem o item de segurança é considerado infração gravíssima, podendo ter multa de até R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Um valor considerado baixo, perto do que a falta deste item pode fazer. Estudos ligados à Organização Mundial da Saúde mostraram que o risco de morte pode ser reduzido em até 40% com a utilização do capacete e em até 70% as chances de lesões mais graves na cabeça em caso de queda. Mas não basta escolher um capacete com um design legal. O importante é estar atento às normas de segurança na fabricação do item. Segundo Doralice Ângela, fiscal e diretora de fiscalização do IPEM São Paulo, o capacete precisa ter certificação. A princípio, em primeiro lugar, o fabricante ou importador, ele tem que certificar o capacete, passar por um órgão que é credenciado pelo Inmetro para fazer a certificação desse capacete. O que vai incluir? Vai ser feito vários testes no capacete de resistência quanto ao impacto. Então, esses testes, eles vão medir cada teste um tipo de impacto que o capacete sofre. Além disso, é necessário seguir algumas outras dicas na hora de escolher o item de segurança. O motociclista deve colocar o capacete e virar a cabeça para os dois lados, garantindo que não está interferindo na visibilidade.
Ele precisa dar preferência para capacetes que protegem o rosto todo. Ajustar o tamanho para que seja proporcional ao tamanho da cabeça do motociclista. Regular a fivela para que ela não fique solta no queixo. Escolher o equipamento com sistema de ventilação, para que a viseira não embace. E preferencialmente escolher cores brilhantes e refletoras que garantem maior visibilidade para outros motoristas. E cada capacete pode atender um tipo diferente de moto. Existem motos que têm proteções como os para-brisas e tem motos que não existe essa proteção. Então muitos fabricantes hoje, tanto os importados quanto os nacionais, produzem o casco do capacete com uma aerodinâmica específica para um tipo de moto. Em um acidente envolvendo moto, um capacete em boas condições e preso de forma correta pode garantir a vida do motociclista. Mas atenção! Se você passou por algum acidente, mesmo que o impacto tenha sido fraco, é necessário fazer a troca imediatamente. O capacete, ele tem um casco. Então, aquele casco dele, com a parte externa, ele é resistente. Então, vamos supor, o motociclista sofreu um acidente, teve um impacto no capacete e saiu ileso. Como o caso desse rapaz do ônibus. Só que quando aparentemente o capacete vai estar bonitinho, só um arranhãozinho, falando não teve nenhum, danificou nada por fora. Mas por dentro, a estrutura dele vai estar danificada. E capacete tem prazo de validade. Os fabricantes, eles orientam de trocar pelo menos a cada 5 anos, de 3 a 5 anos. Por quê? Esse material ele vai ressecando com o tempo. Sol, chuva, ele vai perdendo a propriedade dele. E por dentro, a umidade da cabeça, a pessoa soa, então ele vai também perdendo as propriedades de segurança. E veja a seguir. Após ataque em Porto, a Ucrânia diz que espera retomar exportações de grãos ainda esta semana. E ainda, segundo homem a pisar na Lua, vai leiloar jaqueta histórica por 11 milhões de reais. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. E uma boa notícia para quem tem dívidas com algumas empresas e deseja resolver. O Procon do Rio está na segunda semana de renegociação de dívidas. O evento acontece de forma presencial na sede do Procon Rio e vai até o dia 5 de agosto. As pessoas interessadas deverão comparecer à sede do Procon Rio, que fica na Avenida Rio Branco, número 25, no 5º andar, no centro da cidade do Rio de Janeiro. A distribuição de senhas será das 10 da manhã às 2 da tarde e será preciso levar documentações pessoais e de vínculo com a empresa com a qual se está em dívida. Nesta segunda semana será a vez de quem precisa resolver pendências com empresas como Naturgy, Light, Iguá, Sedai, Zona Oeste, Enel, Grupo Águas do Brasil e Águas do Rio. Já na terceira semana, entre o dia 1º e 5 de agosto, serão as empresas de telecomunicações como Oi, Claro e TIM. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações do Rio de Janeiro. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em forte queda nesta segunda-feira, antes da aguardar a decisão sobre a taxa de juros nos Estados Unidos nesta semana. A moeda norte-americana recuou 2,33% e encerrou o dia cotada a R$ 5,369 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu a semana em alta, favorecido aí pela subida de preço das commodities e com mercados de olho na decisão do Federal Reserve na próxima quarta-feira. O indicador teve alta de 1,36% a 100.270 pontos.
O mercado financeiro reduziu pela 4ª vez seguida a previsão para a inflação neste ano. Os dados do Boletim Focus revelaram ainda que aumentou a estimativa de crescimento para o PIB. Mais uma vez, a projeção do mercado financeiro para a inflação deste ano recuou. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, passou de 7,54% para 7,30%. Para 2023, a expectativa para o índice de preços ao consumidor amplo é de um avanço de 5,2% para 5,3%. De acordo com analistas, as reduções de várias tarifas públicas, como a da energia elétrica e da gasolina, influenciaram no resultado. Os economistas também melhoraram a expectativa de crescimento da economia brasileira, de 1,75% na semana passada para 1,93%. O número se aproxima da alta de 2% esperada pela equipe econômica do governo federal para o Produto Interno Bruto deste ano. Para o ano que vem, a estimativa caiu levemente para 0,49%. O número está próximo ao 0,5% projetado nas últimas 4 semanas. Os analistas também mantiveram as previsões para a taxa básica de juros em 13,75% para este ano e 10,75% para 2023. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a previsão inflacionária. O Boletim Focus reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. A guerra na Ucrânia completou 5 meses ontem, em meio ao avanço russo no leste, sem perspectivas de um cessar-fogo. Pela primeira vez desde o início da invasão, o Kremlin admitiu que quer derrubar o presidente ucraniano. A Ucrânia declarou que espera retomar esta semana a exportação de grãos pelo Mar Negro pela primeira vez em 5 meses de guerra. Isso apesar do bombardeio russo no fim de semana contra o porto de Odessa, vital para o embarque de grãos. Segundo o ministro da Infraestrutura da Ucrânia, o principal obstáculo para a retomada das exportações é o risco de bombardeios russos, como o registrado no último sábado. O ataque foi fortemente condenado pela União Europeia, Estados Unidos e o Reino Unido. O Kremlin disse que usou mísseis de alta precisão para atingir um navio de guerra e um depósito de armas, e negou que o ataque atrapalhe as operações do porto. A Ucrânia alertou que a normalização das exportações podem demorar 2 anos se os portos não forem desbloqueados. A guerra na Ucrânia provocou escassez de alimentos que ficaram mais caros no mundo inteiro. Na semana passada foi assinado um acordo entre Rússia e Ucrânia com a Turquia e a ONU para permitir as exportações de grãos e reduzir o risco de uma crise alimentar mundial. Enquanto isso, Sergei Lavrov afirmou hoje que a Rússia tem o objetivo de derrubar o governo ucraniano, contrariando declarações anteriores suas sobre a guerra. Autoridades russas vêm nos últimos dias endurecendo seu discurso. Na semana passada, Lavrov ameaçou ocupar mais áreas além da região do Donbass, no leste da Ucrânia, onde o conflito se concentra atualmente. Os Estados Unidos registraram pela primeira vez 2 casos de varíola do macaco em crianças. A informação foi divulgada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país. As autoridades americanas afirmaram que os casos são de uma criança do estado da Califórnia e de outra que não é residente do país. A agência disse ainda que ambas estão bem de saúde, que estão sendo tratadas. Os casos não estão relacionados entre si e são provavelmente o resultado de transmissão doméstica. Durante uma conferência virtual, a vice-diretora do CDC afirmou que não é uma surpresa que casos pediátricos de varíola tenham surgido nesse momento. Mas a Organização Mundial da Saúde afirma que qualquer pessoa pode contrair ou transmitir a varíola do macaco. Especialistas também lembram que a doença é transmitida por contato próximo, como por exemplo face a face, pele a pele ou até mesmo por superfícies contaminadas, como roupas, toalhas e lençóis. Normalmente a varíola do macaco é transmitida por secreções, lesões ou por via respiratória. No último sábado, a OMS declarou a doença como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, que já soma mais de 16 mil casos em 75 países.
E os Estados Unidos têm sofrido com as altas temperaturas e o tempo seco que favorecem a expansão dos incêndios florestais. Na Califórnia, as chamas já consumiram mais de 6 mil hectares de mata. E além dos Estados Unidos e da Europa, países da Ásia Oriental também começam a sofrer com consequências climáticas. Na China, as autoridades emitiram um alerta para que as pessoas não saiam de casa por conta da onda de calor que atinge o país. Várias ondas de calor foram registradas neste ano, como a que a Europa passou na última semana. Para especialistas, a multiplicação desses fenômenos é consequência direta das mudanças climáticas e a China não é exceção. Recentemente, a cidade de Xangai alcançou o recorde de temperatura em 149 anos, com quase 41 graus Celsius. No fim de semana, as províncias de Zhejiang e Fujian também tiveram termômetros acima de 40 graus Celsius. Autoridades de saúde orientaram que os moradores das áreas em alerta vermelho, principalmente no sudeste e noroeste do país, devem abandonar todas as atividades externas e reforçaram os pedidos por atenção à prevenção de incêndios. Para se refrescar, centenas de chineses correram no domingo para a praia de Xiamen, na província de Fujian. A onda de calor pressiona o sistema elétrico chinês, já que tanto os moradores quanto as empresas aumentaram o consumo de ar-condicionado. As maiores centrais elétricas do país bateram recorde da capacidade em meados de julho, de acordo com a publicação especializada em energia SXCO. E olha só, a Sotheby's de Nova York vai leiloar a coleção pessoal do astronauta americano Buzz Aldrin. É isso mesmo, e entre os destaques da venda está uma jaqueta que o astronauta usou na missão Apollo 11, realizada em 1969. A venda está prevista para amanhã nos Estados Unidos. Outro lote de destaque é uma caneta que a tripulação da Apollo 11 usou para consertar um disjuntor quebrado, o que salvou a vida do grupo. Os 2 itens devem atingir entre 1 a 2 milhões de dólares. A coleção também inclui prêmios, metais e cartas da vida de Aldrin. Uma outra venda, intitulada Meteoritos, Espécies da Lua, Marte, Vista e mais, está prevista para ser comercializada na quarta-feira, dia 27 de julho. Dessa vez, a parte final de uma rocha lunar ejetada à superfície da Lua após o impacto de um asteroide vai ser apresentado ao público e deve valer entre 400 e 600 mil dólares. Que jaqueta cara, hein? Cerca de 11 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.